que a gente está num período, né, de volta às aulas, mais uma vez acontece uma mudança na rotina das crianças e dos adolescentes. Com isso, é importante que as famílias sigam tomando cuidado com essa alimentação que nem sempre é fácil. Por isso, a gente traz agora dicas para você se organizar para esse período. Nesse momento, muitos pais ou responsáveis acabam ficando em dúvida sobre como lidar com a alimentação delas, porque na escola é tudo bem regradinho, mas e em casa? Como evitar alimentos industrializados, apostar numa alimentação saudável, que a gente sabe que é primordial, independente da idade? Para a gente falar sobre esse assunto tão importante, está aqui comigo a Rosana Hicken, que é nutricionista e de cara já preparou uma mesa bem colorida, bem interessante, justamente para a gente tratar sobre alimentação das crianças. Rosana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Acho interessante começar brincando com os alimentos, principalmente com as frutas e os vegetais. Porque são coloridas, né? Aí chama a atenção. Justamente. E as frutas dá para brincar mais com elas, né? Então, assim, é muito interessante dar uma maçã para criança, mas é muito mais legal dar um espetinho de fruta para criança, né? Qual tu acha que a criança iria querer? Mais o espetinho, porque ela brinca com o alimento, né? Sim. Já a fruta, assim, não chama tanto atenção, né? E no espetinho acaba que tem mais opções de frutas também. E também, justamente, dá para variar, né? Dá para variar, dá para deixar mais colorido, dá para brincar, né? Fazer um peixinho, dá para fazer carinhas, dá para fazer uma salada de fruta. Aqui também dá para colocar um iogurte natural com alguma fruta, isso também é bem interessante. Dá para dar uma congeladinha, fica meio um sorvetinho ali para criança. Também eu trouxe aqui um exemplo de uvas. As uvas são ótimas para congelar, elas ficam molinhas, macias, parece até um picolézinho quando congeladas. Eu adoro essa dica, eu uso em casa inclusive, não tem criança lá em casa, mas eu aproveito porque fica uma delícia. Então, é uma ótima dica, realmente a criançada vai amar. Geralmente pegar mais a uva rubi, que é mais durinha, né, mais firminha. Sem semente, né? Pode ser também, aí tanto faz, não tem tanto assim uma questão de ser ou não, mas mais a uva durinha ela fica melhor congelada, né? Também lembrar sempre da questão como tu falou, né, do colorido, porque muitas vezes a gente fica só na banana, na maçã, na laranja e tem uma variedade de frutas, uma variedade de vegetais e muitas vezes a gente fica sempre no mesmo, né? Então a gente tem que lembrar que cada alimento tem o seu nutriente e a gente precisa diversificar, né? Precisa dessa variedade para conseguir ter mais nutrientes, já que na escola acontece dessa forma, né? Nas escolas nós diversificamos bastante as frutas, os vegetais, as saladas, para que as crianças possam ter ali mais nutrientes, né? Para tanto o desenvolvimento físico, quanto o desenvolvimento intelectual, quanto para a qualidade de vida das crianças. Então é sempre importante estar olhando essa questão da variedade. Perfeito. Sair sempre do mesmo, né? Perfeito. E aí quando a gente fala de nutrientes, de frutas, vegetais, o que mais a gente pode destacar numa alimentação saudável para crianças? Claro que independente da idade a gente tem que ter um olhar atento, né? Mas nessa fase de desenvolvimento mais ainda, que alimentos você destacaria? Então, importante também, né, manter um prato saudável. Aqui vamos tirar aqui o pão, mas digamos aqui que seja um almoço. É importante, né, ter uma porção de feijão, de arroz, uma proteína, sempre uma salada ou um vegetal, né? Então sempre fazer ali um prato saudável, né, que nós falamos com as proporções ali corretas e com as variedades também de nutriente, né? Onde tem ali gordura, proteína, tem carboidrato, tem todos os nutrientes necessários para a criança, para o dia a dia, né? Que é isso que nós fazemos nas escolas também. Nós sempre colocamos essa diversidade de nutrientes, né? Não tem só um tipo de nutriente, tem vários nutrientes, né? A gente deixou o pão de lado, mas eu quero aproveitar para falar sobre ele, porque a gente sempre fica em dúvida em relação ao excesso de massas, de carboidratos, né? Como lidar com isso em relação a crianças e adolescentes? O carboidrato é importante, é óbvio que ele tem que estar na alimentação, porém o carboidrato ele sempre é importante consumir com outras coisas, né? Como a gordura,
gordura, a proteína, as fibras. Por isso que a gente fala que o prato é saudável dessa forma, porque ali ele tem todos os nutrientes, né? Tanto os macro quanto os micronutrientes. Que muitas vezes a gente vai lá consumir apenas o pão, só com uma manteiga, algo assim, ou um pão sozinho, um pão com doce. Isso não é o ideal. O ideal é sempre colocar outras coisas junto, né? Então, um pão com ovos, um pão com uma fruta, sempre ter a variedade também no prato ali, na refeição, né? Rosana, agora uma curiosidade que talvez não tenha uma regra, mas assim, um número ideal de refeições para quem está nessa fase de desenvolvimento. Olha, a gente tem que respeitar a saciedade da criança, né? Então, não é legal ficar forçando a criança a comer. A criança, ela não vai passar fome, ela sabe quando ela está com fome. Então, é importante ter esse respeito à fome e à saciedade da criança. Não forçar, não ficar, só vou te liberar para brincar, se você comer tudo, isso não é legal. Então, assim, meio que cada criança vai ter o seu tempo. Mas, se é uma criança que gosta de comer mais seguidamente, pode ser entre 3, 4 horas. Mas, se a criança não quiser, também não precisa forçar. Deixa que a criança não vai passar fome. Até porque o forçar provavelmente vai gerar uma resistência, né? Pode gerar algum problema, algum transtorno lá na frente, né? Lá no futuro. Então, o ideal é deixar que a criança saiba o momento de se alimentar. Que legal. O que mais que a gente pode trazer de dicas para os pais responsáveis? Importante a hidratação, né? Principalmente agora no verão, principalmente na praia, né? Muito sol. Então, sempre ter uma garrafinha por perto. Dá para comprar uma garrafinha mais bonitinha, dá para colocar um adesivo, mas sempre deixar perto para a criança poder lembrar de beber a água, né? Porque senão a criança não vai lembrar. Lá pegar o copo é mais difícil, a garrafinha acredito que seja mais fácil. Outra dica legal também é sempre manter os alimentos saudáveis mais na frente da criança, porque a criança chegou da rua, viu uma fruteira ali com frutas, fica mais interessante do que a criança ir lá, abrir a geladeira, pegar a fruta, é mais difícil de ela fazer. Ela sai do quarto, vê a fruteira ali, a fruta chama atenção, de repente ela passa e pega. Então, assim, deixa os alimentos saudáveis mais à frente da criança, né? Que aí a criança passa e consegue ver e lembra de consumir o alimento. Se a gente guardar, de repente a criança não vai nem lembrar que tem determinado alimento ali, né? Evitar refrigerantes, salgadinhos, chocolates, achocolatados, né? Se quiser consumir doce, então coloque junto com outros nutrientes, coloca frutas, coloca uma proteína, que aí muda toda a carga glicêmica ali daquela refeição, não fica só aquele chocolate sozinho ali, né? E dá prioridade ali para chocolates mais amargos, mas também não precisa não deixar a criança consumir nada. Só tenta equilibrar para que não fique tão ruim, né? Que fique mais saudável ali todo o conjunto. Um melzinho na fruta pode? Pode, com tudo com moderação pode. Perfeito. Rosana, muito obrigada. Eu adorei que várias das dicas que ela passou servem para os adultos também. Assim a gente vai se ajudando e a família toda fica saudável, né? Isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e a gente segue aqui, sempre nessa troca. Até mais!